Olá, eu sou o Everton Lopes, sou estudante do sétimo período da turma 79B e eu escolhi a monitoria de radiologia porque foi uma área que, desde o começo, quando eu tive contato no quinto período, eu comecei a gostar bastante dela. Eu já havia um interesse na área, até mesmo antes do quinto período, quando a gente tinha alguns contatos com radiografias, com exames de imagens, algo extra oficial, extracurricular, e já me chamava atenção. E quando eu cheguei no quinto período, que eu comecei a estudar de fato a radiologia, eu me encantou. As imagens, a nomenclatura utilizada, foi algo que chamou bastante a minha atenção. É, Além disso, eu quero muito a monitoria porque eu quero me aprofundar na área. Eu quero aprender o máximo possível que eu puder radiologia, para que quando eu me forme, eu não fique travado diante de uma imagem, diante de uma radiografia, diante de uma tomografia, de uma ressonância. Como eu vejo muitos relatos de pessoas que ficam travadas, que não sabem o que fazer. Se não tiver um laudo de um médico especialista, ele realmente não sabe, não tem ideia de para onde ir. E eu não quero isso para mim. Além disso, eu quero a monitoria especificamente porque durante a graduação, até agora, sempre meus colegas, alguns sempre tiveram dúvida, tiveram dificuldade na área, e eu sempre pude colaborar, elucidando essas dúvidas, é, tirando dúvidas, dando pequenas aulas. Então, foi uma coisa que eu gostei bastante. Gostei de ajudar, e por isso que eu quero a monitoria especificamente, porque eu quero continuar com isso, né? Continuar ajudando os alunos o máximo que eu puder, continuar tirando dúvidas, dando aulas extras, se possível, sempre estar ali na área, nessa parte do ensino, porque eu gosto mesmo. E por conta do vídeo ser curto, eu decidi justamente apresentar uma pequena aula sobre uma radiografia de tórax, uma avaliação dinâmica, uma avaliação rápida, um pequeno roteiro que pode ser seguido para avaliar uma radiografia de tórax. Então, vamos lá. Nesse roteiro, existem 3 passos para uma avaliação rápida de uma radiografia de tórax. O primeiro passo, passo 1, é a identificação. Analisar a identificação, analisar os dados mais primordiais de uma radiografia. Analisar o nome do paciente, para ver se realmente você está vendo o exame certo, da pessoa certa. O segundo passo é uma avaliação da qualidade do exame, uma avaliação da qualidade dessa radiografia de tórax, especificamente, que é o que a gente está abordando nessa aula. E o terceiro passo é o ABCDE da radiografia de tórax. Então vamos lá. No passo 1, na identificação, o que eu vou olhar? Primeira coisa é saber qual é o exame. Primeira coisa, pegar no exame de imagem, eu conseguir saber que exame é. Então, eu estou diante de uma radiografia de tórax, eu estou diante de uma radiografia de pelve, estou diante de uma radiografia de abdômen. Se é uma radiografia de tórax, é uma radiografia em PA, em AP, em perfil, qual a incidência, certo? Segundo passo da identificação, saber de quem é o exame. É eu verificar o nome do paciente, verificar o nome do paciente, verificar o nome que consta no exame, porque não é raro os casos em que, por erros de uma simples falta de atenção em olhar o nome do paciente, você acaba analisando o exame errado e tomando até, muitas vezes, condutas erradas, o que, além de ser extremamente prejudicial, pode até render processo. Então, é essencial analisar o nome do paciente. Terceiro passo da identificação, saber qual é a data do exame. Isso é importante, porque você pode pegar um exame de hoje, que o paciente traz um exame, e você comparar esse exame com um exame antigo que ele tinha, para ver, por exemplo, se um nódulo que você viu na radiografia de hoje, ver qual era o tamanho dele há 6 meses atrás, se o nódulo cresceu, se diminuiu, se permanece do mesmo tamanho. E além disso, ainda acrescento aqui na identificação saber por que fez o exame, saber qual a clínica do paciente. Não se faz exame aleatoriamente, não se faz exame a rodo. Então, você pegou uma radiografia para interpretar, por que foi solicitado esse exame para esse paciente? Por que foi solicitada essa radiografia?
Ele estava com tosse, ele estava com febre, qual a clínica do paciente? A gente vai agora para a avaliação da qualidade. Analisei a identificação direitinho, vou analisar a qualidade do exame. Como é que eu analiso a qualidade do exame? Três são as informações principais. Analisar a inspiração. Então, o que é que eu faço analisando essa inspiração? Eu vou contar os arcos costais. Posso contar os arcos costais posteriores, né, que são um pouco mais retos aqui, horizontais, ou posso contar os arcos costais anteriores. São esses arcos aqui, né, que são mais anteriores, têm uma característica mais, não sei se posso descrever como uma elipse. Então, eu pego a radiografia, vou analisar a inspiração, conto os arcos, contando os arcos posteriores, aqui, o arco da primeira costela, da segunda, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e aqui 11. Uma radiografia, para ela estar bem inspirada, especificamente olhando os arcos costais posteriores, tem que estar de 9 a 11 arcos costais. Então, eu contei, está nesse padrão, está com uma boa inspiração. Está com menos de 9, está mal inspirado, vai comprometer a qualidade do exame, vai comprometer minha avaliação. A mesma coisa com relação aos arcos anteriores. Está em uma margem de 6 arcos anteriores que eu consegui contar, está com uma boa qualidade. Depois eu vou analisar o quê? A penetração. Como é que eu analiso a penetração? Vou ver se eu consigo ver direitinho os pulmões, se eu consigo ver os vasos nos campos pulmonares, se eu consigo ver aqui a coluna vertebral, se dá para analisar direitinho essa coluna vertebral. Depois disso, analisei a inspiração, analisei a penetração, vou analisar a rotação, ver se o exame está rodado ou não, porque o exame rodado ele também compromete a minha avaliação. Como é que eu faço isso? Principalmente olhando aqui a margem medial das clavículas. Vejo a margem medial das clavículas, observo a distância entre cada uma e as espinhas vertebrais e vejo se estão equidistantes. Se estão equidistantes, o exame não está rodado, está tranquilo, minha qualidade está boa. Vi os três passos da qualidade, o exame está bom, eu passo para o passo seguinte, que é aqui, por exemplo, aqui está aqui um exemplo de um exame de uma qualidade ruim, com a penetração não adequada, você vê que eu não consigo observar os campos pulmonares corretamente. Então, se eu pegar uma radiografia dessa para avaliar, minha avaliação vai, com certeza vai estar comprometida, porque a qualidade do exame não é bom. Então, eu vou agora para o ABCDE. Analisei a identificação, analisei a qualidade, vamos agora ver realmente a radiografia. Então, vou para o ABCDE, que é o famoso ABCDE do tórax. Então, primeira letra, letra A. O que é que eu vou olhar na letra A? As vias aéreas. Que vias aéreas são essas? Traqueia e brônquios. Então, eu vou olhar a traqueia, vou observar se eu vejo aumento de calibre na traqueia, vou ver se a traqueia tá descendo, tá no meio, se ela tá na posição adequada. Vejo se eu não vejo desvios nela, se não tem presença de corpos estranhos, porque isso é uma coisa que deve ser avaliada. Se você não seguir um roteirinho correto, você pode deixar passar. Então, as principais coisas que eu vou ver na traqueia é isso: é aumento de calibre, é desvio, presença de corpo estranho, para me chamar a atenção para outras alterações da própria radiografia. Então, eu tenho que seguir um roteiro, senão eu posso me deixar passar. Aqui, por exemplo, você vê um desvio grande na traqueia. Então, é óbvio que isso aqui está chamando muita atenção, mas é só para exemplificar. Em casos menores, se eu não seguir um roteiro, eu não consigo perceber esse desvio. Além disso, agora a gente vai para a letra B. A letra B que é das bordas pulmonares. Então, eu vou analisar o que na letra B? Bordas e campos pulmonares. Então, o que é que eu faço? Eu vou comparar os campos pulmonares para saber se eles estão parecidos. Eu vou olhar as bordas pulmonares para ver se eu não acho aqui um pneumotórax, certo? Vou analisar as bordas com cuidado, ver se os vasos vão até o fim dessas bordas. Vou observar a transparência do pulmão, vou observar, verificar a simetria, se tá igual em ambos os lados. Aqui, por exemplo, se eu não analisar corretamente o ABCDE, eu posso deixar passar esse grande pneumotórax aqui, ó. Então, é necessário seguir um roteiro.
Na letra C, eu vou analisar o coração e o centro, C de coração e centro. Então, o que é que eu posso fazer na letra C? Calcular o índice cardiotorácico para ver se o coração está no tamanho adequado, observar as cavidades cardíacas para ver se não tem aumento de uma ou de outra cavidade, se não tem aumento dos átrios, se não tem aumento dos ventrículos. Vou buscar massas mediastinais. Mediastino muitas vezes pode ser esquecido numa avaliação rápida, numa avaliação não metódica. Então, eu vou procurar alterações de mediastino. Vou avaliar os vasos para ver se não tem aumento de calibre, se não tem alteração dessa vasculatura. Vou observar a área retrocardíaca, que muitas vezes é esquecida. Vou analisar aqui a aorta, ver como que tá, como que a aorta está descendo, se tem desvios na aorta, buscar aneurismas e alterações similares. Aqui, por exemplo, é uma cardiomegalia, um paciente com índice cardiotorácico aumentado, né? De um coração grande. Só para exemplificar o que a gente pode ver nessa letra do ABCDE. Na letra D, eu vou analisar o quê? O diafragma. Então, eu vou analisar o músculo diafragma, que muitas vezes é esquecido também em avaliações corriqueiras. Então, eu vou analisar o que no diafragma? Os seios costofrênicos, em busca de derrames pleurais. Vou analisar os seios cardiofrênicos, ver se esses seios estão livres. Vou buscar derrames, né, que como eu já falei, em busca de derrames pleurais, hérnias diafragmáticas. Então, tudo isso deve ser olhado agora nesse passo na análise do diafragma, na letra D do ABCDE do tórax. Já na letra E, agora na letra D aqui, por exemplo, o derrame pleural, né, que eu tinha falado, que você pode deixar passar. Esse é um derrame pleural considerável, mas às vezes tem uns menores. Se você não analisar metodologicamente a imagem, você pode deixar passar. E na letra E, a gente vai analisar o esqueleto e as áreas esquecidas. Então, analisar ossos, analisar as costelas, seguir direitinho para ver se eu não vejo nenhuma fratura de costela, nenhuma fratura de clavícula, de escápula, analisar a coluna vertebral, ver se não tem desvios da coluna vertebral, se não tem alteração dela. Vou analisar a região cervical, que nessa imagem aqui não tá bem vista, mas quando possível, analisar para não deixar passar, observar se tem massas aí, um aumento da tireoide. Analisar a região subcutânea, que muitas vezes pode ter um enfisema subcutâneo e que você pode deixar passar se você não analisar cuidadosamente, não utilizar um roteiro. Vou, além disso, em busca de corpos estranhos, que eu posso ter deixado passar nas outras avaliações, e vou buscar também analisar essa área subdiafragmática, para observar, por exemplo, se eu não vejo um pneumoperitônio, que pode ser deixado passar nos casos de uma avaliação que não segue um padrão. Então, esses passos que eu elenquei são os passos de uma avaliação rápida, é uma coisa que você pode aprender, colocar na sua cabeça para seguir um roteiro, e toda vez que você pegar uma radiografia de tórax para avaliar e você seguir todos esses roteiros, você pode estar seguro que você analisou tudo que era necessário numa radiografia de tórax. Então, essas foram as minhas referências. Desde já eu agradeço a oportunidade, espero conseguir a vaga na monitoria e muito obrigado.